Bom dia, meus amados, e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês e que Deus possa realizar os desejos dos vossos corações conforme a vontade dEle. Quero, antes de começar a falar sobre a palavra de Deus ou sobre mais outras coisas, eu quero primeiro agradecer a Deus por esse belo amanhecer que Ele nos proporciona. A partir do momento que você abrir os olhos, já foi recebido do Senhor essa bênção, esse grande milagre, que tem muitos que não vão conseguir e não conseguiram. E você e eu ganhamos mais essa bênção do Senhor. Alcançamos mais esse milagre de estar vivo, andando, falando, comendo, bebendo. Alcançamos mais uma dádiva de Deus. Motivo esse de nós ser grato a Ele. Antes de falar algo da palavra de Deus para mim e para você, eu vou ler rapidinho, junto com você, alguns versículos. Versículo 12 do capítulo 14 do quarto evangelho de João, versículo 12 até o 17. Mas antes de tudo, eu quero te convidar. Nessa manhã eu senti de Deus de fazer essa oração por mim, por você, por toda a sua família e por toda a nação. Amém? Você está disposto, está disponível, está sentindo desejo de orar, de conversar com Deus? Então vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por o Senhor nos dar mais esse grande milagre, nos proporcionar, nos presentear com mais esse belo dia em que o Senhor está nos concedendo. Pai, nesse momento, quero te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Não só pela minha família, mas por todos os seres humanos da face da terra. Pai, nessa manhã, tem muitos que estão se levantando, se acordando, se aprontando para ir para o seu trabalho, outros para viajar, outros chegando do trabalho. Pai, a violência tem tomado conta da nação, a inveja, o ódio, a raiva e a ganância. Nesse momento, Pai, eu quero te pedir encarecidamente que o Senhor afaste do teu povo, afaste de nós tudo que vem para nos destruir, que o Senhor afaste e nos brinda para que nenhum mal venha nos atingir. Como está escrito na tua palavra, que nenhum mal chegará à nossa tenda. Que o Senhor guie os passos dos seus filhos que irão trabalhar. Leve em paz, traga de volta em paz, pois muitos saem de casa para trabalhar e às vezes só chega a notícia que ficou no caminho e a família vai buscar o resto dos mortais. Pai querido, Pai amado, faz com que, Pai, esses acidentes, principalmente de motoqueiro, pai de família, mãe de família, que estão na luta, trabalhando para ganhar o seu sustento.
Pai, guia cada um deles. Seja, Senhor, o piloto da moto, de carro, de ônibus, de avião, de todo o transporte, Senhor. Abençoa, Pai, todo o teu povo na face da terra. Pai, nos livra de toda a malícia do inimigo e as armadilhas. Pai, nos livra da bala perdida, do homem sanguinário, e nos guarda, nos brinda, para que nenhum mal venha nos atingir, Pai. Abençoa todo o teu povo nessa manhã, Pai. Leva para os seus trabalhos em paz e traz em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Meus amados, aqui na palavra de Deus, Jesus Cristo falando, aconselhando e ensinando para que nós venhamos ter um renovo e renovar as nossas forças. Mas uma coisa eu digo, como o atleta, para chegar a competir ou participar ou vencer ou chegar pelo menos em alguma posição, ele tem que lutar, treinar muito. Então, para nós nos chegar até a Deus, não é diferente. Nós temos que nos esforçar, pedir a Deus sabedoria. E aqui, na palavra de Deus, Jesus está falando conosco e dizendo que nós também podemos fazer as coisas por nós e pelos nossos amigos e uns pelos outros, como diz a palavra. Que aqui está escrito assim, ó, Jesus Cristo falando disse no versículo 12, e na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e a fará maior do que esta, porque eu vou para meu Pai. Quer dizer, Jesus Cristo fazendo o milagre, fazendo acontecer muitos milagres. Eu creio que alguém perguntou a ele ou conversou algo com ele para ele dar essa resposta. Certamente os discípulos fizeram alguma pergunta e ele deu essa resposta. E ele diz mais aqui na sua palavra, depois de falar essas palavras, ele diz no 13, e tudo quanto pedirem em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quer dizer, não existe nada impossível que Jesus não possa realizar. Mas para isso, ele está falando aqui, dizendo, aquele que crê em mim. Ora, a palavra crer, se nós for observar, tem muitas coisas que se resumem a essa palavra crer. Porque ele diz, ó, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Mas, além de crer, você tem que ter fé, uma fé enorme, que para nós, um grão de mostarda pode ser pequeno, mas para eu e você ver que nós somos tão frágeis, que Jesus fala na sua palavra, aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, olha como Jesus conhece a nós, que Ele sabe que nós somos, que nós não temos capacidade. Que é isso? Não, nós não temos. Nós adquirimos pela misericórdia de Deus. Recebemos algo do Senhor pela misericórdia, da graça dele sobre nós. E aqui ele está falando, tudo quanto pedirem em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas lá, nesse 12,
ele está falando aquele que crê. Então, tem que crer, tem que ter fé, tem que ter confiança e tem que ter esperança. Não é só dizer eu acredito e não faz nada para receber. Nós temos muitas vezes, quando Jesus curava alguém, ele sempre dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé foi quem te transformou. Então você tem que ter fé. Só a palavra crer, só em dizer, não, eu creio. Mas será que você tem fé? Porque crê, até o nosso inimigo, ele crê em Deus, ele crê que Deus existe, mas ele não obedece. Então, se nós cremos e não obedecemos, nós estamos nos igualando ao nosso adversário. Então, nós temos que crer e procurar obedecer. Sabendo nós que nós somos pecadores, vivemos num mundo cheio de pecados, somos pecadores, mas somos pecadores remidos. Mas isso não impede de nós pecar. Porque se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, enganando a nós mesmos, porque a Deus ninguém engana. E aqui ele está dizendo, no versículo 14, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amardes, guardarás os meus mandamentos. Tem mais isso aqui. Tem mais essa parte, essa palavra. Se me amardes, guardarás os meus mandamentos. Procure praticar primeiro, pelo menos, os dois principais mandamentos. Todos os dois falam sobre amor. Primeiro de que tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer, amar a Deus de toda a tua força, de todo o teu coração e com toda a tua alma. E depois de amar a Deus, amar o teu próximo como a ti mesmo, como está escrito na palavra do Senhor, que ele diz, o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu também vos amei. E aqui ele está nos prometendo que nunca nos deixará órfão. Ele diz aqui, depois ele falar que se me amardes, guardarás os meus mandamentos. Ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Quer dizer, nós temos todas as proteções, nós temos todo o aparato de Deus sobre nossas vidas. Agora, depende de nós. Não é só Ele, não, é nós também. Porque se nós não der lugar a Ele, se nós não pedir a misericórdia dEle, se nós não tiver fé, não acreditar e ficar só falando daqui para fora, não vai resolver nada na nossa vida. A fé, o amor e a adoração, tudo tem que vir de dentro para fora. Dizer que crê, dizer que obedece, é palavras. Palavras. Todo mundo crê. Até o adversário das nossas almas, ele crê, mas ele não obedece. Então, se nós dissemos que crê e não obedecemos, nós estamos nos igualando a ele. Eu creio em Deus, mas você obedece, procura obedecer
a Deus, praticando o amor. Que não existe outro meio de você se chegar a Deus a não ser pelo amor. E aqui para nos dar mais outra certeza que nós não estamos só. Mas aqui ele está falando também no versículo 17. Ele diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita em vós e está em vós. Quer dizer, se nós obedecermos ao Senhor, como está escrito aqui no 15, guardando os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra, nós vamos ter aqui o Consolador, que é o Espírito Santo, habitando em nós. Mas para nós receber o Espírito Santo de Deus, nós temos que estar o quê? Limpo. O Espírito Santo de Deus não habita em templo, em casa suja. É como eu e você. Nós compramos ou alugamos um imóvel. Primeiro vamos olhar as condições, se está limpo, tudo limpo, parede, teto, piso, quintal, se tiver quintal, para poder nós entrarmos na casa. Você e eu não tenho coragem de entrar numa casa cheia de lixo para morar e deixar ela cheia de lixo. Em primeiro lugar, eu tenho que fazer uma limpeza nessa casa. Então, a mesma coisa é o Espírito Santo de Deus. Ele não habita em lugar sujo, nem em templo sujo, imundo, não habita. E é o que nós vemos nos dias de hoje. A parte evangélica se perdeu no caminho igual ao povo que saíram do Egito. Vocês já viram falar nessa palavra, não já? O povo que saíram do Egito, eles tinham por certo, de certeza, 40 dias para caminhar e chegar até a terra prometida, a terra de Canaã. Mas pela desobediência do homem, pela arrogância, pela desobediência, pelos pecados cometidos e não se arrependia. Mesmo Jesus, mesmo Deus tendo tirado eles do cativeiro do sofrimento, eles foram tão desobedientes que só agradecia a Deus quando estava na fartura, quando estava na prova começava a murmurar. Teve vez que eles disseram até a Moisés: tu nos trouxe aqui, pelo menos lá nós tínhamos o que comer. Quer dizer, mesmo eles sendo protegidos por Deus, vendo o grande milagre. Você já imaginou, como diz a palavra, de dia era uma nuvem tapando o sol para não queimar a pele do povo. E à noite, uma luz clareando eles no caminho todinho. Mas pela desobediência deles, 40 dias se transformou em 40 anos. E os mais velhos que saíram de lá foram morrendo no caminho. Morrendo no caminho. Morreram quase todos os mais velhos que saíram de lá. Como diz a palavra, escapou 2. Porque os outros que entraram, tudo foi pessoas novas. Então, aqui, Deus
Jesus está falando conosco sobre o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, nem pode o conhecer. Mas vós os conhecereis, porque habita em vós e está convosco. Mas para ele estar comigo e com você, nós temos que estar limpo. E nós vemos nos dias de hoje o evangélico estão fora desses parâmetros da palavra de Deus. E agora, desde da política passada, há muito tempo já, passaram os 4 anos do camarada que ganhou, agora mais 4 anos do que está no poder. Mas o outro que não está mais no poder, está lá no canto, pagando o que fez. Começou a grande divisão do povo. O povo evangélico se perderam. Se tiver 3% que ainda está lutando, porque é uma luta. Não é só dizer eu sou cristão, não é só dizer eu sou um soldado e não se esforçar. Observa que um homem, para poder vestir uma farda de soldado, de policial, ele tem um treinamento. E é pesado o treinamento. Tem muitos que se perdem no caminho porque não procura treinar conforme manda a lei. Conforme é para ser. Um homem, para ser um policial, ele tem que ser bem estruturado. A primeira estrutura dele, ele tem que ter um psicólogo muito bom. É a mesma coisa. O evangélico, que se diz cristão, cristão é um, evangélico é outro. Você tem que estar blindado, você tem que estar forte e fortalecido, ou mesmo que esteja fraco, mas pede a Deus que Ele te fortaleça. E eu digo a você, 3% do povo talvez escape, 3%. Mas não é de qualquer forma que você vai receber o Espírito Santo de Deus. Eu vejo e fico horrorizado com as coisas que está acontecendo hoje nas congregações. Acabou-se, perderam-se 3%. Possa ser que escape. Porque hoje você não vê mais pregação a respeito de vigilância, pregação a respeito de conserto, como está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 3, aparece João Batista clamando no deserto, pregando e dizendo: endireitai os caminhos do Senhor, endireitai as veredas. Quer dizer, nós temos que nos preparar, abrir o caminho, deixar limpo o caminho para o Espírito Santo repousar em nossos corações. Não é de qualquer forma, não é só dizer eu sou, não. Quem é não diz que é, o povo é quem diz quem você é. Ah, mas eu não ligo porque o povo diz, eu ligo, sabe por quê? Porque nós somos a luz.
como está escrito na palavra. E se a luz for apagar, ela é apontada por muitos. Muitos vão ver, o mundo inteiro vai ver a luz apagada. Mas quando acende, o mundo inteiro vê também a luz acesa. Então seja um templo pronto para receber o Espírito Santo de Deus. Mas o templo que Deus fala não é aquele que os homens constroem. Eles podem construir de ouro, diamante, de todo tipo de minério valoroso. Mas Deus não habita. Sabe por quê? Porque a palavra fala. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Porque nós somos construção de Deus. Foi Deus que nos construiu. Alguém pode dizer que nada, que eu permaneço acreditando e crendo. Amém? Deu para vocês entender? Não é de qualquer forma que recebemos de Deus a sua graça. E outra, vejo muitos dizer que é pelas obras. Não, nós somos salvos pela graça. Que se for por merecimento, pelas obras, nós nunca vamos merecer. Nós não merecíamos nem estar vivos. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, tem nos deixado viver. Nós não somos santos. Não existe santo na terra. Tem pessoas que idolatram tanto os seus pastores que diz o santo de Deus, o santo homem de Deus, a santa mulher de Deus. Não. Todos nós somos pecadores e pecamos e erramos. Só com uma diferença, que aquele que se arrepende torna-se um pecador remido. Aquele que se arrepende. Mas aquele que peca, isso aí tem nada a ver. Esse ali não tem nada a ver com Deus. Esse tem nada a ver do povo. Está fracassando muita gente. Mas eu quero dizer para você, constrói a tua casa na rocha. Não constrói na areia, não. Porque se você construir na areia, vai ser destruída. Usa muito ferro, muito cimento e muito concreto. Cava a fundação bem cavada para construir a tua casa. Procura a rocha embaixo para poder construir a tua casa. Seja forte. Sabemos que por nós mesmos nós somos fracos, mas tudo aquilo que o homem determina é pedir força a Deus. E Deus vê que aquilo ali vai fazer bem para aquele homem, Deus faz com que seja realizado. Amém? Deu para você entender? Nem todos que diz Senhor, Senhor faz parte do Senhor, não. Nem todos. Quantos não estão ali só para esconder o que pratica? O povo tem que ver em você esse versículo que está aqui no capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Se você é limpo, procure se limpar mais. Procure se limpar mais. Não perca seu tempo, porque o tempo passa e não volta mais. Sabe esse dia de hoje, essa noite que você dormiu, essa noite não volta mais.
ninguém não volta mais. Essa noite não. Vai voltar outra noite, mas não é mais aquela. Ponha isso na sua mente. O dia de hoje vai ter, no correr da outra semana, um dia como esse, mas não é esse. Leva o mesmo nome, mas não é esse de hoje. É outro dia. Outra quarta, outra quinta, outra sexta, outro sábado, outro domingo, mas não é mais aquele que passou. Aquele que passou ficou para trás. É como a água que desce para o rio, ela não sobe mais. É como o rio que desce, aquela água não sobe, não volta. Assim somos nós. Temos que esquecer o que passou e lutar pela nossa salvação. Para que Deus venha derramar sobre nós a sua graça. Porque nós não somos salvos por obra. Erramos muito, praticamos muitas coisas que não agradam a Deus. Ah, irmão, você pode praticar, eu não. Pratica sim. Eu provo a você. A salvação, ela é conquistada minuto a minuto, segundo a segundo. A salvação, ela é conquistada todos os dias, toda hora e todo momento. Nós temos que estar vigilante. Nos policiar, você já viu essa palavra? Nos policiar nós mesmos. Não precisamos ser vigiados por outro homem. Nós mesmos temos que nos vigiar, nos policiar. Quando nossos olhos veem aquilo que agrada a nós, mas suja o nosso coração, a nossa alma, nós temos que tirar a visão daquilo que estamos vendo, para que aquilo não venha criar dentro de nós, na nossa mente, um desejo. Como está escrito na palavra, se o teu olho fizer mal, arranca e joga fora. Melhor será ganhar o descanso eterno com um olho só do que ir para o inferno com os dois olhos. Melhor entrar na graça com um braço só do que ficar na perdição com os dois braços. Não adianta a gente querer fazer algo para querer enganar as pessoas. Como está escrito no capítulo 24, versículo 4. Jesus respondendo para os discípulos e disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Se você for observar, o mundo está cheio de enganadores e cheio de gente sendo enganado. Aí está. Nós vemos realmente os que servem a Deus e os que não servem. Porque até um Deus eles criaram para eles. Mas eles são tão cegos que se você for conversar com eles e falar isso, eles dizem, não, nós mesmo não tem dois Deus, não. O outro é que tem que é da parte do inimigo, quer dizer, permanece acreditando. Mas eis que digo para vós, bem-aventurado é o homem, é a nação que tem Deus como seu Senhor, um só Deus, soberano sobre todas as coisas. Ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele, o poder é dele, a força é dele. Você vê que tem até uma parte na Bíblia, agora no momento eu não vou saber onde está, mas tem na Bíblia que eu já vi alguém ler.
Jesus falando, aquele que está e foi entregue a mim, ninguém toma. E se alguém tentar tomar, eu entregarei a meu Pai, que é mais poderoso do que eu. Nós temos a proteção maior do mundo. Sobre todas as coisas nós temos proteção. Mas não podemos vacilar, fraquejar. Mesmo gemendo, mesmo chorando, permanece vigilante. Não cochila. E sempre mantenha a sua vasilha com um pouco de azeite. Não deixe ficar vazia. Seja como as 5 virgens prudentes, como diz a parábola. Porque o vigilante ele não pode cochilar, porque se ele cochilar, o inimigo vem e tira a vida dele. Então tem que estar de atalaia. Seja uma pessoa que sempre esteja de olhos abertos, observando. Mas todas essas coisas nós só vamos adquirir se nós buscarmos ao Senhor enquanto é tempo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a água, Ele é o pão, Ele é a vida, Ele é tudo. É a luz, Ele é tudo que você imaginar. Deus é sobre todas as coisas. Sobre tudo. Não se iluda com palavras bonitas. Você pode até me criticar, dizer, nem falar sabe. Você acha que os homens antigamente, que Jesus escolheu, eles falavam palavras bonitas? Era só palavras eloquentes? Para poder receber do Senhor, eles tiveram que pagar o preço. Então nós também temos que pagar o preço. Como pagaremos o preço? Sabe como é? Nos policiando. Isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. E se fizer, mesmo depois reconhecer que está errado, peça perdão a Deus. Se ajoelha, pede perdão a Deus pelos teus pecados e as tuas falhas. Vamos estar preparado, porque nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus há de vir. Vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus me abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus venha abrir a nossa mente para que nós venhamos entender a palavra de Deus. Essas partes do Novo Testamento praticamente foi esquecida. Eles pulam para falar só sobre as prosperidades. Hoje você não encontra mais palavra de arrependimento. Raramente você vai entrar num lugar e vai ouvir eles falar sobre conserto. Eles vão falar sobre a prosperidade. Pode olhar aqui nos canais de televisão, no rádio, nas emissoras, é só prosperidade.
Não tem arrependei-vos, preparai os caminhos do Senhor, vigiai, não tem. Ele não usa isso. É só receba, 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 receba. Deus vai te dar a chave de carro, Deus vai te dar a chave de apartamento, Deus vai te dar mansão, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te dar um emprego que às vezes tu nem vai lá, mas vai só receber. É assim. Foi essa maneira que os barão da fé, os garimpeiros, os chefes de garimpo, os donos dos garimpos, aí sai abrindo congregaçãozinha pequena por todo canto. Aí 3 dias por semana, 4 dias por semana culto, porque todo dia vai alguém levar uma moeda para o garimpo, para o cofre do garimpo. O dono do garimpo está lá, só sentado, esperando os seus funcionários trazer. Vigiai e orai. Será que se chegar uma pessoa como aquele homem que traz o seu filho para Jesus e diz, trouxe aos teus discípulos e não puderam fazer nada. Seja prudente, simples como pomba e prudente como serpente. Amém? E aqui eu fico, mas digo a você, Jesus disse na sua palavra, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quer dizer, Jesus, ele não nos deixa órfãos. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 18 do capítulo 14. Amém? Não, quando você se sentir só, lembre-se que você não está só. O Espírito Santo de Deus está do vosso lado. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, seu trabalho. Que você venha prosperar mais no espírito do que no material. Buscai primeiro o reino dos céus. Precisa você se levantar e orar 2, 3 horas. Se o seu tempo é pouco, porque a gente temos que ter tempo para o Senhor, pelo menos 1 hora por dia. Mas não é só dentro daquelas congregações que eles dizem que ali é a casa de Deus, não tem nada a ver com casa de Deus. A casa de Deus é cada um de nós, templo e morada do Espírito Santo. E eu provo na palavra. Se você for ler, sabe o que é que está dificultando o povo nos dias de hoje? Tempo para ler que não tem. Tem tempo para tudo, mas para ler não. Aí fica, sabe como? Comendo pasto seco e aqui tem pasto verde. Comendo pão mofado, aqui tem pão fresquinho. Que Deus abençoe você e toda a sua família e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.